essa situação que estamos vivendo de pandemia. A cada dia que passa a gente vê pessoas morrendo. Irauçuba, semana passada, morreram 3 pessoas vítimas da Covid-19, inclusive um rapaz bem jovem morreu na Sexta-feira Santa. Isso. E tem toda a questão de uma politização do problema que acaba que, no meu ponto de vista, atrapalhando o resultado final da coisa. Os governadores apresentam lockdown, o presidente da República o tempo todo desdenhando da situação, e é uma situação muito difícil. E, por último, o governador Camilo Santana prorrogou esse lockdown por mais uma semana, vai até o dia 11, e tem aí também a questão das igrejas, que o ministro do STF, ele liberou as atividades. Só que tem uma dúvida aí, já tem um impasse, de que o plenário do STF deve derrubar essa decisão. Eu queria que você comentasse toda essa situação. Adriano, o que a gente vê hoje é uma... Eu fico muito triste quando eu antes olhava as redes sociais, o Facebook, Instagram, a gente via mensagens de pessoas alegres, felizes, etc. e tal, mostrando momentos sociais, aniversários, casamentos, né? E hoje, quando a gente abre as redes sociais, a gente encontra notas de pesar, matérias de falecimento, pessoas que morreram, que estão precisando de oração. A gente só vê tristeza em todo lugar que vamos, por causa do Covid-19, que infectou o mundo inteiro e no Brasil já causou centenas, milhares de mortes. No Ceará também não é diferente, está causando isso. Na semana passada você viu o desfecho. Nós tivemos 3 pessoas queridas aqui do nosso município que faleceram. Eu perdi vários parentes agora já esse ano por conta dessa pandemia, que nós não sabemos o que fazer com ela e que, na realidade, o que a gente olha é que ninguém sabe de nada a respeito dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje. O governador, na tentativa de esconder o déficit que o governo, não é o governador, que o governo tem para com a sociedade cearense, a sociedade brasileira, isso eu estendo até o governo federal, da situação verdadeira da saúde, da falta de investimento na saúde ao longo de todo esse tempo de história que nós temos, porque o Ministério da Saúde só surgiu no Brasil depois de uma pandemia. Você sabe disso, houve uma pandemia e aí houve a necessidade do governo federal criar o Ministério da Saúde e começar a investir na saúde. Só que a corrupção foi um dos fatores que ainda existem hoje que causam problemas nestes investimentos. E nós sabemos disso. Toda a vida o Brasil foi envolvido com corrupção, pessoas importantes praticam a retirada de recursos do erário público e isso vai refletir lá na classe mais pobre, vai refletir em cima da gente. Mas a gente vê uma preocupação do governo do Estado em tentar diminuir a contaminação com a história do lockdown, com a história de que você tem que ficar em casa, que eles chamam de quarentena, né? Que já faz 2 anos já que está de quarentena, que na realidade quarentena só são 40 dias. Quarentena esticada. É, muito esticado. Antigamente, quando chegava um navio no Brasil, na época colonial, que tinha alguém suspeito de pandemia, porque houve pandemias na época colonial, né? O que é que se fazia? Pedia que o navio ficasse ancorado na praia, mais de quarentena. De lá não descia e nem subia ninguém durante 40 dias, que era para se a doença se manifestasse e as autoridades de saúde poder tratar e evitar a entrada de pessoas que pudessem contaminar a gente. Só que isso, com a pandemia do coronavírus, não aconteceu, né? As pessoas que chegaram no Brasil, embarcaram, desembarcaram livremente, embora as autoridades já soubessem que existia a pandemia. Então, o governo, quando se conscientizou que a coisa era mais séria do que o que se pensava, foi que começou a fechar as fronteiras, foi que começou a proibir a entrada de pessoas de outros países, foi que começou a fechar as cidades para não entrar pessoas de outras cidades que poderiam trazer o vírus. Mas, mesmo assim, o vírus foi trazido, nós fomos contaminados, perdemos muita gente, e agora a grande esperança que nós temos é a vacina,
que inclusive você viu ontem no Fantástico, né? Como o brasileiro é difícil, né? Gente roubando vacina para vender mais caro, gente roubando tubo de oxigênio, se oferecendo para ser voluntário, mas roubando e vendendo a um preço alto, e isso matando mais pessoas. Porque a partir do momento que eu subtraio um tubo de oxigênio de uma demanda que vai para um hospital, estou matando alguém. Sim. Eu estou matando alguém numa situação como essa. Então, o crime organizado nesse país e a corrupção ainda é o maior mal que nós temos no Brasil. Eu não sei se eu estou colocando bem as suas... Você falou vários itens, mas eu queria falar da questão das igrejas. Sim. Que é uma preocupação que eu tenho, como cidadão, como cristão, católico, apostólico romano. Eu acho que as igrejas não deveriam ser fechadas. Aliás, o Supremo ontem liberou, né? Mas corre o risco de voltar a fechar de novo. Houve uma lei municipal em Fortaleza, que foi a primeira, que os vereadores votaram, para liberar as igrejas como serviço essencial. Foi liberado em Fortaleza. No interior veio acontecendo isso. Irauçuba, a senhora prefeita Patrícia, sensibilizada com as pessoas religiosas, com os evangélicos e católicos, mandou uma lei que a Câmara aprovou a nível municipal, que a igreja também é serviço essencial. Mas aí quando veio o último decreto do governador, né, um dos últimos decretos, acho que foi o antecessor a esse que nós estamos vivendo, se eu não estou equivocado. Fechou, foi tudo. Fechou tudo de novo. Então, a lei municipal não sobrepõe a um decreto estadual, porque ela é municipal. E também, eu acho que o decreto também existem falhas, porque ele não pode sobrepor a lei federal, a Carta Magna. É inconstitucional em vários pontos o decreto. Quanto a isso, ao fechamento de igrejas. Mas o Supremo, a igrejas, ela tem a Constituição garante a atividade. A liberdade de religião, seja qual for ela. Seja qual for ela. É. Mas não diz que os templos têm que ficar abertos ou fechados, né? Mas diz também, tem a brecha, né? E também o próprio STF, ele deu poder aos poderes, né, aos governadores para atuar no enfrentamento à pandemia. Isso. Então, a gente vive essa crise dessa forma. O que eu lhe digo é que o Estado tem uma dívida grande com saúde com a gente, com o povo, e que o lockdown e o decreto de isolamento, o uso de máscara é importante, é exatamente para que os hospitais não fiquem sobrecarregados, que já estão em colapso, né? O desejo era que não acontecesse isso, para poder ir tratando as pessoas que necessitassem dos nossos hospitais, que com certeza melhoraram muito, aumentaram muito os leitos de UTI, nos hospitais de Fortaleza, nos hospitais do interior. Hospital como o Hospital de Itapipoca, que é um regional, quando começou a pandemia, parece-me que só tinha 2 leitos de UTI, né? Hoje já passa de 50 leitos, se eu não estou equivocado. Então, houve uma melhoria e a gente espera que daqui para frente caiam os infectados, que daqui para frente o Covid-19 não venha mais causar mortes, que a gente possa alcançar com a vacina, que já está chegando aí, já muita gente já foi vacinada, possamos alcançar a imunidade. Mas eu acho que as igrejas, só para fechar aqui, eu quero voltar para as igrejas, né? Que você falou muito bem sobre o Supremo Tribunal, etc. e tal, mas eu acho que as igrejas deveriam sim funcionar, porque nós precisamos reunir o povo na fé. Nós temos a igreja eletrônica, sim, as transmissões via internet, que nós chamamos missas remotas, cultos remotos, que são muito importantes, é muito importante. Mas que mal tem a igreja funcionar? Eu vi a catedral não, é o santuário, né, de Aparecida, ontem, na missa, pela manhã, com pessoas assistindo, fiéis assistindo à missa. Mas como é que eles estavam? De máscara, usaram álcool gel e um banco só cabia 2. Distanciamento, né? Um em cada ponta do banco. Por que as nossas igrejas não podem funcionar assim? É limitar só o número de fiéis de acordo com a estrutura física que a nave principal tem. Né? As dimensões. Aumenta o número de celebrações, isso, contempla todos os fiéis. E os outros assistem pela televisão, pela internet, porque esse momento é um momento de fé, é um momento de oração, é um momento de todos nós colocarmos os joelhos no chão e o coração de joelho e pedir a Deus que cure essa nação, assim como Ele curou da morte, salvou da morte o Egito, na última noite que os hebreus passaram lá, que Ele mandou o anjo da morte matar os primogênitos, né? Que Deus ouça o clamor
do seu povo. E por falar em clamor, eu vi uma coisa bonita na Itapoca semana passada. Todas as igrejas evangélicas, Adriano, se reuniram para fazer um clamor na Praça dos Três Climas, no centro da cidade. E foi muito bonito, todo mundo mantendo distanciamento, porque ninguém se encosta mais em ninguém hoje em dia, né? Todo mundo de máscara e orando. Pastores das diversas igrejas, pelo Conselho de Igrejas de Itapipoca, foram convocados e fizeram esse clamor a Deus, pedindo pela saúde de todo mundo, do mundo inteiro. Então é isso que a gente tem que abrir as igrejas, deixar os fiéis, os pastores, né, fazerem suas orações, pedir a Deus. E as pessoas que são religiosas, é um momento de religiosidade, cristianismo mesmo, de pedir a Deus pela cura da humanidade.